advogada. Como que aconteceu a vida de advogada na minha vida? Eu, por essa característica de, que eu já falei pra vocês, que eu morava numa cidade do interior, tinha algumas dificuldades de logística. E teve um semestre que minha grade bagunçou demais. Eu peguei umas matérias picadas e tal, e resumo da ópera. No último semestre, que deveria ser o semestre que eu pegaria menos coisas e tal, por conta de monografia, foi um semestre assim explosivo. Eu peguei 8 matérias, eu passava... Foram 8 matérias, mas tinha prática, então ficava com a carga horária quase como 8 matérias. Para formar no tempo certo, com monografia, com prova da ordem. Pra vocês terem uma noção, eu fiz uma prova da ordem para teste, eu sempre tive esse negócio de teste, e eu fiz essa prova no domingo, na segunda eu tava entregando minha monografia. Não recomendo, tá, gente? É porque eu não tive outra opção. Mas deu tudo certo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a prova da ordem, eu estava num estágio, em que era meio período, mas com essa confusão toda da faculdade, eu vi que não ia dar certo, não ia ter como sair desse estágio, que foi um estágio também muito legal, que eu aprendi muita coisa, mas eu pedi pra sair. Eu acho que eu tava no 8º período, no 9º período, acho no 9º período. E eu pedi pra sair pra ficar unicamente estudando pra prova da ordem, porque eu queria passar nesse negócio logo, porque eu queria começar a trabalhar logo, porque eu não, nessa época eu tava morando aqui em Goiânia, eu morava sozinha num kitnet, que graças a Deus meus pais conseguiram me ajudar, porque minha carga horária já não dava mais pra eu ficar indo e voltando, mas ao mesmo tempo eu tinha que ficar me deslocando de ônibus aqui em Goiânia, então tipo, era difícil. Eu saí desse estágio e fiquei só estudando. Eu estudava pra prova da ordem o dia inteiro. Foram meses, assim, que eu estudava. Ou quando eu não tava fazendo monografia, que eu não tava na faculdade, eu estava estudando para a OAB. Mas não foi um semestre inteiro assim. Foi quase um semestre, foi tipo uns 3 ou 4 meses. Que aí eu dei o gás total pra conseguir organizar minha vida. Porque foi um caos. Aí, fiz a prova da ordem. E no outro dia, eu fiz uma pra testar. E aí eu fiquei com 39 pontos, na época a gente precisava de 50. E eu falei, ok, tá dentro da margem, agora é estudar o que não fui bem. Eu sempre fiz essas coisas, tá, gente, de testar. E aí eu falei, agora eu sei o que eu preciso estudar, vou estudar. Eu fiquei estudando, fiz a segunda prova da ordem, que pra mim era a que tava valendo, né, não era mais café com leite. Entreguei minha monografia, beleza. Na segunda-feira, eu já comecei a ligar para as pessoas, mandar mensagem para os amigos e etc. Falando, olha, terminei a prova da ordem, preciso de um emprego, preciso de um trabalho, preciso de qualquer coisa, porque eu não quero ficar sem trabalhar. Eu tinha muito medo do limbo. O limbo é aquela fase que você não é nem advogado, nem nada, nem coisa nenhuma. E eu tinha muito medo dessa fase. E aí eu comecei a mandar mensagem para um monte de gente. Coincidentemente, uma amiga tinha uma conhecida que estava precisando de alguém para ajudar no escritório. Era só pra fazer petições, eram petições meio que de massa, porque massa, gente, é algo mais repetitivo, não era tipo cada caso é um caso. E aí ela me falou, olha, é X, precisa ficar tantas horas aqui no escritório fazendo isso. Eu falei, topo na hora, beleza, só não quero ficar sem trabalhar. E aí eu já comecei a trabalhar, tipo, uma semana depois. Tava esperando o resultado da prova da ordem e trabalhando. Aí, isso já era final do ano, né? Porque eu fiz a segunda prova da ordem do ano. Acho que tinham 2 ou 3, alguma coisa do tipo. Não me lembro mais, gente. E aí eu fiquei trabalhando, como não era advogada, eu era o famoso assistente jurídico, né? Era só bacharel. Nem era bacharel ainda, porque eu não tinha colado grau. Mas tava trabalhando, graças a Deus. E aí, saiu o resultado da prova da ordem. Eu não passei. Vocês acham que a vida é fácil? Só que a minha prova da ordem foi a primeira prova da ordem da FGV. Em algumas matérias teve um monte de contestação a respeito do resultado. E eu tinha feito tributário. Sim, senhoras e senhores, eu fiz tributário na segunda fase, gente. Vocês estão achando o quê? Adorava tributário, adoro ainda, gosto muito. Eu pensei, e agora, José? Agora, amigos da Rede Globo, a gente vai fazer o recurso. E eu fiz o meu recurso, eu mesma fiz. E aí eu passei, porque não tinham corrigido direito a minha peça, e aí os pontos que eu precisava para passar, eles me deram de volta, e eu até fiquei com um ponto a mais. E eu brinco que eu já entrei na OAB advogando em causa própria. Tenho muito orgulho disso, #confesso. Tenho muito orgulho de não ter desistido, de não ter me abatido, de ter feito o meu próprio recurso e ter dado certo. De ter incentivado uma amiga na época que ia desistir de fazer o recurso, ela tinha feito, acho que civil, ou foi comercial, empresarial na época.
E eu falei, não, você vai fazer o recurso sim. E ela fez também o recurso, a gente trocou figurinha e ela passou. Então já é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho da minha entrada na OAB. Foi assim. Aí, continuei trabalhando nesse lugar como assistente, até que eu colasse grau e pegasse minha OAB. E aí eu peguei minha OAB e colei grau, e aí não tinha perspectiva de crescimento nesse escritório. E aí eu falei, agora eu preciso procurar uma outra coisa pra fazer da minha vida como advogada. Comecei a entregar currículo, entreguei currículo, e aí, queridos, vocês não sabem disso. Acho que quase ninguém sabe disso. Eu entreguei um monte de currículo e nada. E aí um dia eu tinha ido, eu fazia diligências, eu tinha aprendido lá no Lobo Machado a fazer as diligências. Eu era cadastrada no site Migalhas. E aí eu continuei pagando, era R$60 na época, ou era R$49,90, um negócio assim, nem lembro mais. Continuei pagando pra ser correspondente, pra não ficar sem fazer nada. E aí eu continuava tendo que ir no fórum e tal. E aí um dia eu vi num post um anúncio, gente, isso existe ainda, no post, contrata-se advogado, lá. Eu falei, vou mandar meu currículo pra esse povo. E mandei. E me chamaram. Eu fui trabalhar nesse escritório, era um escritório que tinha ações de massa, que era banco. Eu não conseguia, assim, lidar com aquilo. Fiquei trabalhando lá um mês, acho que foi um mês e meio, 2 meses. E aí não deu certo. Por quê? Isso foi um grande aprendizado. Eu não tenho perfil para ação de massa, que é aquela coisa repetitiva, muita coisa repetitiva sempre. Eu ficava completamente desbaratada, desnorteada de ter que estar mexendo sempre com a mesma coisa todo dia. E eram ações de banco, era tudo padrão, tudo a mesma coisa. Então foi uma experiência que serviu pra eu tomar essas decisões. Mas foi muito boa também, porque pelo menos eu não fiquei sem trabalhar e já tinha uma experiência como advogada. E aí eu fiz aí voltei de novo a procurar trabalho. Mensagem pros amigos, currículo, toda aquela função. Fiz o meu cadastro na Cato Online, eu comecei a pesquisar sobre como encontrar vagas de emprego, não sei o que, e achei a Cato Online. E eu vi que quase não tinha vaga de advogado nessa Cato Online aqui em Goiânia. Não sei como é que é hoje, mas quase não tinha. Mas o que eu percebi foi que as que tinham eram ou de empresas, tipo multinacionais, ou de escritórios grandes, bem profissionalizados. Aí eu pensei, bom, se eu encontrar aqui, vai ser pelo menos uma vaga boa. E eu continuei com o meu cadastro lá. E todas as vagas que apareciam, eu colocava para concorrer. E apareceu uma vaga. Era para advogado civil, num escritório que no início não aparecia o nome. Eu falei, bom, vou tentar. E eu fui, fiz a entrevista, tinha um processo seletivo que era de você fazer algumas petições para eles, e eu fui selecionada. E aí, a partir daí, foi a minha primeira experiência como advogada de fato. Nesse escritório, eu fui contratada, era carteira assinada. Eu tive a oportunidade de aprender muito, porque eles deixavam meio que a responsabilidade, assim, pra você pegar o boi no chifre, o touro no chifre. E teve algumas coisas que foram bastante marcantes, porque aí eu tive contato com a área civil, tive contato com a área tributária e tive contato com a área trabalhista. Eu comecei a ajudar o pessoal do trabalhista a fazer audiências. E foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi mais sobre a dinâmica de audiências, porque trabalhista tem muita audiência. Quebrei um pouco daquele medo de fazer audiências, porque era meio assim, quem sabe faz ao vivo, e a gente ia e fazia, e muito dinâmico, então eu gostava disso. Mas ao mesmo tempo eu vi que o trabalhista não era do meu coração, sabe? O trabalhista, ele me perseguia desde sempre, desde o Lobo Machado, mas nunca foi aquela matéria que eu falasse assim, poxa, é isso. Então eu aprendi muito, mas nunca rolou aquele match. Então já foi uma das coisas que me ajudou a definir minha área de atuação. Aí eu conheci a área civil, gente. E aí na hora que eu falei assim, civil era minha praia, eu adorava fazer aquelas petições, eu gostava de tudo, eu gostava da matéria, eu amava o processo civil. E aí eu já tinha decidido fazer uma pós em processo civil e direito civil, que foi uma quebra de paradigmas total na minha vida, porque até então, quando eu saí da faculdade, tinha muito aquela crença do todo mundo faz direito para fazer concurso. Quem não é servidor não é feliz. Aí isso é uma coisa que você vai meio que absorvendo. Quando eu fui fazer pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação na ATAMI na época. Muito boa, um dos melhores investimentos que eu fiz. O quadro de professores da ATAMI
Era muito bom. E eram muitos professores que eram advogados reais oficiais. E muitos deles, todos eles, na verdade, tinham uma paixão pela advocacia, um brilho nos olhos para falar da advocacia, de como eles eram advogados, do que eles acreditavam, que eu falei, gente, é possível ser advogado, ter esse brilho nos olhos, trabalhar com amor, e eu quero ser igual a esses caras. Quero ser igual a eles e vou fazer o que eu tiver de fazer pra ser igual a eles. Ai, gente, que coisa louca. Eu tô falando as coisas aqui, paro pra pensar em tudo e, enfim, vamos continuar. E aí, nesse escritório eu fiquei 1 ano. Uma coisa, esse escritório eu aprendi muito sobre o que fazer e sobre o que não fazer também, e isso é importante. Em um dado momento eu falei, não, tá me fazendo bem ficar aqui, eu preciso mudar, mas eu tinha uma coisa que talvez seja errada, talvez seja certo, mas hoje eu vejo que foi muito certo o que eu fiz. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava ficar pelo menos 1 ano ali, porque minha primeira experiência como advogada no escritório, como contratada, e sair antes de 1 ano, talvez aquilo ali eu tivesse saindo de um ciclo antes de que ele tivesse de fato terminado. Então eu falei, não, eu vou fechar esse ciclo, vou ficar 1 ano aqui. E realmente, quando deu 1 ano, eu peguei e saí desse escritório. E aí, quando eu saí desse escritório, o que aconteceu? Na verdade, antes de eu sair, o que eu fiz? Eu liguei pra doutora Renata, eu mandei uma mensagem pra doutora Renata, lá do Lobo Machado, e falei, doutora Renata, eu preciso trabalhar. Eu preciso de uma oportunidade de novo, que vocês já me deram a oportunidade. Na verdade, eu falei com a Cássia, se eu não me engano, no primeiro contato. E a Cássia ficou de falar com a doutora Renata. Preciso trabalhar. O que vocês tiverem aí pra eu fazer, eu topo. Só não quero ficar sem trabalhar. E aí elas falaram, olha, tem uma carteira de processo previdenciário aqui, que é um projeto novo que a gente está encampando. Se você quiser vir trabalhar conosco, é X que a gente tem para te oferecer. E venha fazer previdenciário. E eu falei, agora, estou indo, semana que vem estou aí. Detalhe, o que elas tinham para me pagar era 1/3 do que eu estava recebendo. Eu não sabia fazer previdenciário, não era uma área que eu tivesse afinidade. E aí eu falei, são escolhas. Naquele momento eu estava fazendo uma escolha por aprender e por ter condições de continuar na advocacia, por conta do ambiente de trabalho. E aí eu peguei e fui lá pro escritório, lá pro Lobo Machado, voltei. Elas abriram as portas pra mim, mais uma vez, gratidão. Eterna, uma gratidão assim que todas as vezes que eu falo eu me emociono, porque assim, eu nunca vou ter como pagar, essa é a verdade. Por isso que é tão importante a gente deixar as portas abertas. E aí eu voltei, por muita sorte, sim, também por mérito meu também. Eu tava organizada, eu tinha condições de me manter com menos dinheiro. E aí eu falei, vou aprender previdenciário. E aí eu sentei e fui estudar. Lógico, com elas me orientando e tudo mais, mas eu aprendi e amei, amo previdenciário até hoje. Amei. Minha mãe tem uma expressão muito engraçada que é assim, gosto de fulano de graça. Que é quando a pessoa não fez nada pra você e você gosta da pessoa. E o previdenciário comigo foi assim, amei previdenciário de graça, porque eu amei a matéria, amei tudo, gosto demais e até hoje faço previdenciário. E aí eu fiquei lá trabalhando, acho que uns 4 ou 5 meses, e surgiu uma oportunidade de trabalhar no escritório, que era na cidade dos meus pais. Era uma filial desse escritório. E aí, gente, olha o match da vida. Qual que era o tipo de processo que tinha nesse escritório no interior? Previdenciário. Quem sabia fazer previdenciário? Eu, que tinha aprendido. Por isso que eu falo tanto sobre agarrar as oportunidades, porque a partir do momento que você agarra uma oportunidade, pode ser que ela te abra várias outras portas. E aí eu voltei pro interior. Por que eu voltei pro interior? Money. Porque eu não dava conta mais de me manter, eu tava morando sozinha aqui em Goiânia, eu fiz as contas, falei, não vale a pena, não posso deixar meus pais ter mais esses gastos. E aí eu vou voltar pra casa dos meus pais, porque eu vou economizar muito mais e vou estar trabalhando na minha área. Na época, eu fiz assim, foi uma escolha muito difícil, porque eu fiquei com o coração partido, porque eu achava que era dar vários passos pra trás, sair de Goiânia e trabalhar no interior. Foi um passo para trás para dar 10 para frente. Por quê? Lá nesse escritório, eu fiquei atendendo pessoas e eu nunca tinha feito atendimento ainda, assim, atendimento de fato.
Porque nesse escritório grande que eu comecei, outros advogados faziam esse atendimento. Lá no Lobo Machado, eu não tinha muito essa experiência, não tive muita oportunidade da experiência do atendimento. Quando eu fui pra Nerópolis, meu filho, aí foi atendimento na veia. Porque eu que tinha que atender o pessoal. E era um pessoal que eu estava completamente inabituada, eu não estava habituada a atender aquele perfil de cliente. E foi uma experiência riquíssima, riquíssima, riquíssima. Aprendi muito, levei muita porrada na cara. Teve cliente que reclamava de mim porque dizia que eu era muito dura, muito séria, muito seca. E eu recebi esses feedbacks, eu fui aprendendo. Fiquei lá, nem me lembro mais, 1 ano e meio também, 2 anos, acho que 2 anos. E aprendi muito. Aprendi porque eu aprendi muito sobre as varas do interior, sobre outros tipos de processo, no cível ainda, continuava no cível. Aí eu tinha terminado minha pós-graduação em Direito Processual, Civil, e aí como eu tava na casa dos meus pais, eu tinha mais espaço financeiro para investir em outra pós-graduação, e foi aí que eu fiz o MBA em Direito Médico, que abriu várias outras portas. E aí eu fiquei 2 anos nesse escritório, e esse escritório foi 2 anos mais ou menos, não lembro exatamente. Esse escritório tinha uma filial em Uberlândia, e o dono do escritório estava precisando de um suporte lá em Uberlândia, e ele me perguntou se eu estaria disposta a ir para Uberlândia resolver algumas questões da filial lá de Uberlândia. E quando ele me questionou sobre isso, eu falei, quando eu posso ir? Eu sempre gostei de morar sozinha e aí morar em outra cidade, em outro estado e tipo a trabalho. Eu falei, é isso, eu quero. Fiz a opção de ir pra lá, fui pra lá. Aprendi mais ainda, aprendi muito sobre a vida também, né? Porque aí você fazer uma mudança de casa, de estado, numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu cresci muito. E tudo isso, gente, tornou o meu currículo muito robusto. Porque o que aconteceu? Aí, quando eu voltei de Uberlândia, acabou que eu voltei pro mesmo escritório, só que aqui em Goiânia. E aí, eu tinha muito essa coisa de querer fazer muito, de crescer e tal. E o Dr. Antônio, que é outro advogado do qual eu também tenho muita gratidão, porque eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Eu sempre falava, vamos fazer isso, aquilo, e em um dado momento, o Dr. Antônio falou, olha, Nicole, você tem um padrão de expectativa de advocacia, eu tenho um outro padrão, e talvez o que eu tenho para te oferecer não comporte as suas expectativas. E aí, a partir desse dia, eu comecei a pensar se eu continuaria lá, o que eu faria da vida. E aí, no meu MBA, surgiu a oportunidade de um colega que atuava na área do MBA, no direito médico, que eu gosto de chamar de direito da saúde, que ele estava fazendo uma seleção para advogados. Eu falei, poxa, eu vou participar disso, vai que, né? E aí eu já ganho experiência na minha área de especialização. E deu certo. Fui trabalhar no escritório desse colega e ele tinha uma carteira de processo que envolvia a área da saúde. Comecei a aprender de maneira mais específica a respeito dessa área. E aí, aprendi muito. E aí, foi uma experiência que durou, acho, 9 meses, 1 ano, algo em torno disso. E acabou que esse ciclo se fechou também, encerrou. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Distribuo o currículo, vou tentar advogar sozinha, o que eu vou fazer? E aí, eu pensei, vou advogar sozinha. É a hora de eu advogar sozinha. E isso foi em 2015. Mais ou menos 2015. Tava ali com uns 4 anos de advocacia, 5 anos, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, vou advogar sozinha. E aí, o que eu fiz? De novo, liguei pro Dr. Antônio. Falei, Dr. Antônio, então, eu encerrei aquele ciclo lá, tô pensando em advogar sozinha. Eu sei que você tem um monte de sala aí no seu escritório, você tem espaço. Vamos fazer um combinado? Continuo cuidando daqueles processos que eu já cuidava, porque era um processo do interior, que só eu conhecia o pessoal me tinha como referência. Você me cede uma sala sem custo, e aí o que for aparecendo de negócio, a gente vai vendo o que vai fazendo. E assim eu fiz. Voltei pro escritório do Dr. Antônio, mas não como contratada mais. Eu advogava sozinha e cuidava daquela carteira de processos antiga que estava lá e que a gente estava finalizando e tudo mais. Foi uma experiência também muito rica, porque eu nunca tinha tido a experiência de estar por mim mesma, só, solta no rolê. E aí eu tive que,
pedalar. E aí eu comecei a estudar sobre networking, sobre carreira, sobre dinheiro, sobre um monte de coisas. E eu acredito que eu fiquei mais ou menos 9 meses. 9 meses é uma gestação, né, gente? Um ano, entre 9 meses e um ano de novo, sozinha. Aprendi muito, muito. Eu acho que é uma experiência que a gente tem que ter em algum momento, no momento certo. Mas a vida é sempre uma caixinha de surpresas. E aí, o que aconteceu? Um escritório que eu já tinha conversado com o dono a respeito de uma vaga e que depois essa vaga tinha sido preenchida, novamente estava com essa vaga preenchida. E aí eu falei, não sei, me deu vou contar pra vocês por que foi. Eu estava pensando em me casar. E aí eu pensei, nossa, talvez nesse momento fosse bom ter algo mais fixo, mais seguro, pra eu poder ter fôlego pra pensar nessa história de casar. E aí eu mandei meu currículo de novo e por um momento do universo, o pessoal do escritório estava precisando muito de alguém que assumisse, assim, rapidamente uma carteira de processos cíveis. E como eu estava sozinha, eu não tinha, não tinha que pedir aviso, não tinha que dar notificação, não tinha que fazer nada. Eu tava sozinha, então podia assumir logo na semana seguinte. E aí eu assumi. E é onde eu estou hoje. Eu tô falando hoje é 28/6/2019. Vai que alguém tá vendo esse vídeo não sei quanto tempo depois. E é onde eu estou hoje. Isso aconteceu em 2016. E aí eu assumi a carteira de processos cíveis, assumi o departamento cível do Lara Martins Advogados. E inicialmente a perspectiva era de que eu fosse uma advogada contratada, depois o Dr. Rafael Lara, que é outro advogado também, que aprendo muito com ele, tenho aprendido muito com ele, falou, não, vamos fazer de um jeito diferente, você vai ser minha sócia e vamos tocar um projeto aqui diferente. E aí eu sempre brinco que foi o momento em que Deus deu asa pra cobra, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Dr. Rafael, ele sempre foi aquele profissional que todas as vezes que eu chegava com uma ideia, ele falava, bom, vamos fazer. Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer. Lógico, tem algumas coisas que ele fala assim, não, Nicole, vamos fazer não. Mas na 90% dos casos ele topa. E por isso que eu brinco que Deus deu asa pra cobra. E aí tem 3 anos. Vamos fazer 3 anos em agosto. 3 anos, gente. 2016, 17, 18... Não. 17, 18, 3 anos. 3 anos que eu estou no Lara Martins Advogados, como sócia e gestora do departamento cível e aprendendo muito. É um breve resumo da minha carreira, mas o que eu tenho para dizer para vocês sobre como tomar as decisões, que é o que a Larissa perguntou, como ter a referência de profissional. Primeiro, quando você estiver trabalhando com alguém, você tem que ver se os seus ideais, seus princípios, aquelas coisas as quais você acha que realmente são importantes, batem. E se em algum momento você estiver trabalhando com alguém que não bate, você também precisa ter a sabedoria de observar o porquê que aquilo não bate, porque isso é um exercício de autoconhecimento, isso vai agregar muito para a sua vida. Segundo, você tem que dar oportunidade para o destino, para as oportunidades te surpreenderem, porque se você ficar na sua zona de conforto, você nunca vai fazer nada diferente. Ontem mesmo, eu fico falando de coisas tipo com um lapso temporal e esqueço que o vídeo, né, fica meio perdido, mas ontem mesmo uma colega falou assim, nossa, quando me contaram da sua idade, eu fiquei surpresa. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque a posição da sua vida profissional como você tá, eu achei que você fosse mais velha. Só que, gente, eu comecei muito cedo e eu nunca parei. Nunca deixei essa bicicletinha parar. E eu sempre continuei enfrentando novos desafios que me deram muita bagagem. Então, essa coisa de encarar os novos desafios faz com que a gente cresça muito. Então, se você tá parado, se você tá estagnado, você já parou de aprender. Então, não pode isso acontecer, principalmente no momento inicial de carreira, porque você tá perdendo, assim, você tá perdendo muito. Porque chega um ponto da carreira que aí você já não tem mais esse tempo para aprender, para experimentar. Você já tem que estar com sangue nos olhos para executar. Então, você precisa exercitar isso do aprender, do recomeçar, do fazer novas escolhas, porque senão você está perdendo o bonde, literalmente. Outra questão muito importante. Tá, de onde eu começo? Começo fazendo pequeno, fazendo pouco.
aprendendo nem que seja que existe um outro tipo de sistema de peticionamento. A gente tem uma ilusão de que a gente vai começar com aquelas grandes oportunidades e que, meu Deus, não, é de pouquinho, é de pequenininho. E não dá pra achar que vai ser de um dia pro outro. O Dr. Antônio, ele me ensinou uma coisa, teve uma frase dele que me marcou muito. Ele fala: Nicole, a vida não cresce aos saltos, é sempre de pouquinho em pouquinho. E eu nunca esqueci isso. E foi muito bom, porque jovem é ansioso, né? E isso foi um aprendizado muito rico pra mim. Como pensar no profissional que eu quero ser? Não tem como pensar sem agir. E a partir do momento que você age, você começa a identificar as coisas que você não consegue fazer bem e as coisas que você consegue fazer bem. Eu identifiquei que eu não consigo ter uma rotina muito monótona, muito repetitiva. Ao mesmo tempo, tem gente que lida com isso de uma maneira maravilhosa. Isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que tá errado, tem gente que tá certo. Não, é só cada um é de um jeito. Isso nós já falamos aqui, até em outros vídeos no canal. E só tem como você pensar no profissional que você quer ser com a mão na massa. Porque você precisa de referências de outras pessoas para que você entenda qual que é o seu Paranauê, qual que é o seu jeito, o que é que você acha que vai dar certo. Não tem como, não tem outra receita. Vendo vídeos você vai aprender? Vai. Lendo livros você vai aprender? Demais, aprende todos os dias com os livros, mas não tem outra coisa que te ensine mais do que o executar. Então execute, pule para dentro do ringue e vá lutar, não tem outra alternativa. Eu sei que talvez fiquem algumas informações faltando, mas é porque se eu fosse contar tudo, titi por titi, acho que ia ficar, sei lá, quanto tempo de vídeo aqui, né? E eu queria, sim, responder a pergunta da Larissa, mas queria também mostrar pra vocês, gente, que não tem nada que é de um dia pro outro. Tudo tem um caminho. E eu ainda não estou na ponta do caminho, na verdade, eu estou meio que assim, quase chegando no meio, na minha visão. Eu aprendi muito, mas eu ainda tenho muito que aprender. Eu tenho muito. Mas tenho um lema na minha vida que me ajudou muito. E eu acho que talvez essa seja a lição principal desse vídeo. De como então pensar no profissional que eu quero ser. Nunca perca as oportunidades em que você vai ter maior aprendizado. Por quê? Porque se você sempre abre mão do aprendizado por conforto, por dinheiro, você vai estagnar. E aí você vai perder o bonde. Porque em um dado momento da sua carreira, a expectativa é de que você tenha isso de conhecimento. Se você tem isso ou isso, você vai estar muito atrás de quem tem isso. E aí quem tem isso de conhecimento é que vai ser bem remunerado, que vai ser procurado no mercado e etc. Esse caminho aqui, ele é muito sofrido. Esse meio aqui, ele é muito sofrido. Eu não tô falando que você vai ver pôneis coloridos e unicórnios e algodão doce e nuvens. Eu não tô aqui pra falar isso pra vocês. Eu tô aqui pra falar pra vocês que vocês precisam dessa parte do caminho. E não parem aqui, não parem aqui. Porque se vocês pararem aqui ou pararem aqui, na hora que você olhar, as pessoas vão estar aqui e você vai ter perdido o bonde. Essa é, pra mim, a maior lição sobre como pensar no profissional que eu quero ser. Eu tenho que pensar na forma como eu quero aprender. De um jeito ou de outro, se você consegue pegar esse espírito, você vai conseguir subir os seus degrauzinhos. Não sei nem quanto tempo esse vídeo ficou, eu acho que eu vou ter que dividir em 2 vídeos, mas espero que vocês tenham gostado, espero que compartilhar a experiência ajude vocês a tomar boas decisões, ou ao menos a ter boas dúvidas, porque tendo boas dúvidas vocês podem procurar boas respostas e boas respostas vão colaborar no crescimento de vocês. Então, gente, depois de eu tanto falar, por favor, se inscrevam no meu canal e deem um like. Eu acho que esse vídeo merece compartilhamento. E qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar, como sempre, é só deixar nos comentários. Vocês me acham no Instagram, vocês me acham no LinkedIn, vocês me acham no Facebook, vocês me acham em todo lugar, gente. Se vocês quiserem também conversar a respeito disso, eu tô aí nas redes sociais e a gente vai bater um papo legal. Muito obrigada pela paciência.